que este caso me trouxe e ainda traz é esta lembrança permanente de que não basta olharmos para a pessoa doente, é preciso olharmos para o sistema. Progressivamente foi essa mudança de direção da nossa parte, que é, ok, agora temos que cuidar de quem cuida. Porque se não o fizermos, a pessoa doente deixa de ter quem cuide dela e vamos ganhar um problema ainda maior. Porque a certa altura temos um sistema familiar profundamente doente. Chamo-me Vasco Nogueira, sou médico psiquiatra e estou na psiquiatria há cerca de 15 anos. Esta doente surgiu na consulta de psiquiatria na altura levada pela sua filha por queixas de esquecimentos, ou seja, esquecimentos todos temos, mas quando começam a envolver dados biográficos importantes, quando começam a envolver saídas de casa sem conseguir regressar pelo próprio pré, enfim, a coisa aí começa a complicar-se. Começámos então o processo diagnóstico, ou seja, começámos por fazer uma avaliação de neuroimagem, fazer uma avaliação neuropsicológica e rapidamente chegámos à conclusão que se tratava de um quadro de doença de Alzheimer. Nesse caso, o quadro, apesar do tratamento, começou a avançar e a avançar no sentido de se agravarem algumas incapacidades, nomeadamente incapacidades que determinavam a necessidade de um apoio mais próximo. E esta doente passa então a residir em casa da filha. Progressivamente começaram a surgir então dificuldades no reconhecimento destes familiares mais próximos, do próprio espaço, e a certa altura gerou-se uma situação em que esta doente estava algo angustiada porque quase todos os dias se deparava com um espaço que não conhecia e com pessoas que não reconhecia. E esta doente desenvolveu uma forma muito particular de adaptação a esta mudança e a esta incapacidade crescente. A par do agravamento das dificuldades cognitivas, começou então a surgir um comportamento de hóspede numa residencial, onde tinha alguns funcionários muito simpáticos, que cuidavam das necessidades básicas, que garantiam que as coisas corriam bem e, portanto, para esta doente as coisas estavam, de alguma forma, sanadas em termos das dificuldades, das angústias que iam surgindo. Isto foi uma boa forma de perceber e dar sentido a um mundo que começava a ser difícil, ou cada vez mais difícil de compreender. Começámos então a notar que era cada vez mais difícil para a filha lidar com esta situação. Não porque a doente estivesse agitada, porque fosse particularmente resistente aos cuidados que lhe eram prestados, mas porque era cada vez mais duro e penoso e angustiante para a filha ver progressivamente desaparecer à sua frente a mãe. Isso tornou mais premente a necessidade de uma intervenção especificamente dirigida à família e, neste caso, à filha como cuidadora principal. Sempre que acompanhamos as pessoas durante algum tempo, e nesta situação foram cerca de 4 anos, há alturas-chave. Neste caso em particular, penso que a altura marcante foi quando fui à sala de espera, onde vou sempre chamar as pessoas e as famílias, e apenas surgiu à minha frente a filha. E houve ali 2 emoções consecutivas, uma primeira de apreensão, mais ligada à apreensão, que é, será que a senhora faleceu? Logo a seguir uma de alívio, que, ok, afinal não faleceu, está apenas mais doente, incapacitada do ponto de vista motor e, portanto, veio só a filha. Por um lado foi penoso nesse sentido, de sentir essa limitação, por outro lado forçou-me a abrir essa porta para outras coisas que devemos e que podemos perfeitamente fazer. Oferecer aconselhamento, oferecer cuidados a quem cuida, oferecer orientação do ponto de vista legal. Isso foi de facto um momento que foi decisivo neste caso. As consultas passaram a ser muito diferentes. Grande parte do tempo já não era despendido a tentarmos aferir o funcionamento, os sintomas novos ou não da doente. Portanto, muitas vezes, ao fim de 30 segundos, percebíamos que as coisas estavam mais ou menos sobreponíveis. Ok, e portanto, e consigo? Era quase sempre assim que a consulta então era redirecionada. E portanto, o tempo que tinha disponível era apenas e só focado na pessoa
que tinha à minha frente e que, na verdade, era tão ou mais importante do que o pequeno ajuste farmacológico que eu pudesse fazer em relação ao doente. E neste caso em particular, com esta filha, foi necessário tratarmos não só de todo esse aparato e todos esses procedimentos sociais e jurídicos, à medida que se aproximava o momento expectável da morte da doente, que as ferramentas necessárias e as condições necessárias para um processo de luto, dentro do possível saudável, estavam reunidas. Uma das coisas, não diria que foi apenas este caso, mas que este e outros igualmente marcantes foram tornando claro, é que sem uma estrutura e sem um trabalho de fundo de preparação de cuidadores, de profissionais que lidam com pessoas idosas com demência, a intervenção médica é claramente insuficiente. E, portanto, ao longo dos últimos anos, e particularmente na equipa que agora integro, fomos desenvolvendo e temos em funcionamento vários grupos de cuidadores informais, em que, para além de abordarmos os aspectos centrais da demência, dos seus sintomas, também fornecemos um espaço seguro e um espaço de partilha para estes cuidadores, em que podem, de forma aberta e de forma espontânea, partilhar experiências, aprendizagens, dificuldades. O Mental é uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e com o Hospital da Luz. Conta com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.